Como se posicionar, qual é o modelo de negócio, para qual cliente você está interessado em efetivamente agregar valor. Um ponto primordial nesse processo, e que as empresas estão se posicionando com muita clareza, é a questão da visão cliente. Não é mais aquilo que eu quero vender, é aquilo que o cliente necessita, aquilo que o cliente precisa. E esse cliente tem uma característica, tem uma forma de agir, tem uma forma de pensar. O que você efetivamente está fazendo para atender essa necessidade? O que você está fazendo para entender esse cliente? A gente traduz todos esses conceitos teóricos, tá, numa linguagem extremamente acessível, tá, que a pessoa olha e se identifica. E detalhe, ela pode experimentar aquilo no seu ambiente, porque nós não trazemos história de grandes empreendedores. Nós trazemos histórias de empreendedores brasileiros de pequeno porte. Ele vai se identificar com esses empreendedores e falar, puxa vida, se ele conseguiu, por que eu não posso? Quando eu iniciei a minha faculdade de administração, na Universidade Católica de Santos, eu comecei a me destacar entre os alunos nesse meio de discutir pequenas empresas, empreendedorismo, enfim. E nesse momento eu tinha um professor que, curiosamente, era gerente de uma das maiores empresas de consultoria e treinamento do Brasil e me convidou a participar. Então eu comecei estagiando nessa empresa e de lá fui galgando um espaço significativo. Aí eu virei o executivo de operações dessa empresa, que cuidava basicamente de toda a rede de operação no estado de São Paulo, de apoio à micro e pequena empresa. E tive a oportunidade nesse momento de ter aproximadamente aí, de auxiliar aproximadamente umas 10 mil empresas, talvez, de micro e pequeno porte. E a partir daí, eu assumi o cargo da assessoria da diretoria dessa empresa e decidi que era o momento de sair, né? E de efetivamente agora, em vez de ser um intraempreendedor, de virar um empreendedor. E montei uma empresa de consultoria e treinamento que atua há muitos anos no mercado. Sou professor da FGV, também na parte de estratégia e empreendedorismo. Sou coach, formado pelo IBC, e assim é a minha trajetória. Bem, eu me formei em 92, bem na época da crise do Collor, não tinha emprego, e eu falei, puxa, preciso de emprego. E fui, logo formado, eu fui trabalhar num serviço público. Fiquei 6 meses e falei, essa não é a minha praia. Aí eu montei com um amigo, pegamos um terreno, né, alugamos um terreno e montamos uma loja de carro. Eu nem sabia dirigir. E começamos a vender carro. E ali eu passei quase 1 ano e meio, 2 anos, até que surgiu a oportunidade para trabalhar num projeto que tinha na área que eu tinha me formado. E de lá saí desse negócio, entrei numa grande empresa de economia mista no Brasil, que atendia micro e pequenas empresas, e fiz toda uma trajetória, quase 20 anos nessa empresa, percorrendo todos os cargos, né? Mas, paralelamente a isso, eu também sempre estava montando meus negócios, né? Então, essa veia empreendedora sempre... Quando eu cheguei no ciclo final de qualquer carreira, eu decidi, então, sair da empresa, né? E desde 2012 eu estou trabalhando como consultor, como coach, tem outros negócios paralelos, enfim, aquela questão empreendedora sempre foi permanente. A ideia surgiu em virtude da experiência acumulada e de efetivamente deixar um legado, né, para as pessoas. Então a gente tem uma bagagem enorme de vivências, de conexões com a micro e pequena empresa, e a gente quis colocar no livro a nossa experiência em relação a isso. Então, quais foram os pontos fortes que nós aprendemos em relação ao empreendedor, quais eram as dificuldades que ele tinha, como é que ele se superou em relação a isso. E aí nós decidimos efetivamente escrever um livro para proporcionar às pessoas que querem montar um negócio ou que estão com dificuldade em estruturar o seu negócio, a colocar esse livro à disposição das pessoas. O livro surgiu de histórias de empreendedores, né? Mas histórias de sucesso. O pulo do gato. O que fez o empreendedor dar certo? Ele tomou uma determinada decisão e essa decisão foi crucial
para o negócio. Isso não tem em livro nenhum. Essas histórias, né, dos momentos de tomada de decisão, o que fez, né, a gente não tinha na literatura e tinha um grande vácuo no mercado que precisava. Como a gente tinha acesso a esse universo de empreendedores, nós pincelamos diversas histórias e colocando num contexto mais prático, mas tem um pano de fundo teórico, tá? Muito importante que o livro ele tem esse contexto também, metodológico, mas trouxe inspirações para quem vai empreender, falar, puxa vida, foi dessa forma que a pessoa conseguiu dar um salto. Um dos pontos chaves e uma das dores iniciais que o empresário tem é que geralmente, nem todos os casos são assim, é que ele inicia o seu negócio sem nenhum tipo de planejamento. E isso aumenta a possibilidade de fechar o seu negócio nos primeiros 5 anos de vida. O segundo ponto é que uma dor que ele tem, aliás, primeiramente uma fortaleza que ele tem, é que ele domina a questão técnica, mas ele não domina a questão de gestão empresarial. Outra dor que o empresário sente constantemente é que ele mistura a conta pessoa física com a conta pessoa jurídica. E isso causa um problema enorme em relação à gestão de fluxo de caixa. Então esse também é um dos principais motivos de fechamento da micro e pequena empresa. A questão da frustração, do medo de empreender. Então algumas perguntas, alguns dilemas. Será que eu tenho uma característica empreendedora? Será que eu terei êxito empreendendo no meu negócio? Outro ponto que está no intangível, que nem sempre às vezes é verbalizado, né, é o medo do insucesso, né, e de ele se achar incompetente em fazer aquilo. O empreendedor brasileiro teme muito o fracasso. Isso é a coisa que mais aterroriza, porque esse fracasso, além da dor pessoal, ele também vai ter uma exposição muito ruim perante a sociedade, que a sociedade acaba taxando essa pessoa de incompetente. Enquanto outros países, o que interessa é a capacidade de reerguer. E muitas pessoas aqui no Brasil se veem obrigadas a empreender por falta de emprego, por um momento de crise. Tá? Então, nós trazemos no livro justamente, tá, falando para o empreendedor, meu amigo, vai ter muito suor, muita transpiração, mas existem histórias que podem ajudá-lo a não cometer os erros que alguns empreendedores cometeram e acertar onde outros acertaram. Tem alguns empreendedores e alguns especialistas que eles acham que o principal mote no momento de empreender é deixa a vida te levar. E o nosso foco principal no livro é que essa questão deixa a vida me levar, ela é importante. Mas um ponto chave nesse processo é a junção de 2 grandes especialistas, né? O Zeca Pagodinho na questão deixa a vida me levar e do Michael Porter em relação à estratégia, né? Então existem momentos na vida, e que no livro a gente reflete isso muito bem, em que nós vamos mostrar como o empresário define o seu modelo de negócio, quais são as histórias de sucesso que demonstram que isso tem efetividade, mas em alguns momentos, no ato de empreender, você vai deixar a vida te levar, efetivamente, para entender o que está acontecendo nesse cenário. Nem todos os negócios são iguais. Uma padaria não é igual a outra, uma lanchonete não é igual a outra, uma loja de vestuário não é igual a outra. Então ele tem que encontrar qual é a personalidade, a cara do seu negócio. E que passos que ele tem que tomar para poder justamente encontrar esse objetivo muito claro na cabeça dele, para a partir daí tomar as decisões corretas. Então o livro vem ajudá-lo a tomar essa decisão.